Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o professor Matheus Simões do Novo, vice-governador eleito de Minas Gerais, vice-governador de Romeu Zema, também do Partido Novo. Matheus Simões, bom dia, bem-vindo. Primeiro, parabenizar pela votação que o senhor e o governador Romeu Zema tiveram no dia de ontem. Obrigado, Rodrigo. São 6 milhões de votos, mais de 6 milhões de votos, que deixam tanto o governador quanto a mim muito felizes pela escolha dos mineiros. Bom dia, Thalita, bom dia aos ouvintes. Bom dia, parabéns. Prazer recebê-lo aqui. Bom, para começar, professor Matheus Simões, que tipo de análise que dá para fazer daquilo que vimos ontem, dessa votação? Nós vimos uma votação que já se anunciava, mas Alexandre Calil teve um pouco mais de votos, talvez, do que as pesquisas vinham mostrando. Isso, de alguma maneira, passa algum recado para vocês ou faz parte do jogo político mesmo? Até de uma decisão de última hora do eleitor que se dividiu, digamos assim, entre dois polos dessa eleição? O nosso resultado, né, um pouco mais de 55%, 56,18%, ele está muito em linha com as pesquisas dos últimos 21 dias, das últimas 3 semanas. O governador chegou a algum momento a ter um pouquinho mais de 60%, mas nos parece que é menos uma redução de eleitores e mais a decisão dos indecisos que foram se acomodando. E para nós, claramente, essa subida de Calil nas últimas 3 semanas é um fenômeno ligado ao presidente Lula e não a ele. Como foi ficando claro para a população que o Calil era o candidato de Lula ao governo de Minas, uma parte do eleitorado que é mais fiel, ligada ou subordinada à orientação petista acabou fazendo essa opção pelo prefeito, mas ele parou onde normalmente esse tipo de coisa acaba, em torno de 1/3. Ninguém consegue transferir muito mais do que isso de voto historicamente em lugar nenhum. Acho que o que fica claro é uma opção pelo modelo de gestão do governador e pelo comportamento do governador. O resultado de Belo Horizonte mostra isso, um resultado interessante, com a vitória do governador na capital. Vocês esperavam isso? Para dizer bem a verdade, a capital era a única cidade em todo o estado em que as últimas pesquisas mostravam que o governador seria derrotado. Só na cidade, ele ganharia a eleição e perderia na cidade. Para nós é muito importante ter vencido por 2 motivos. Primeiro, porque fica claro que não é uma questão de quem conhece o Calil votou no Calil, porque os belo-horizontinos conhecem o Calil e optaram, ao final, pelo governador Romeu Zema. Segundo, porque é mais legítimo para um governador assumir, tendo vencido no estado inteiro, em todas as regiões, em praticamente todas as cidades. Se isso fosse diferente, a gente entra com aquela dúvida sobre qual é a opinião do mineiro da capital, né? O mineiro da capital escolheu o governador Romeu Zema. Diferente do que deve acontecer no nacional, né? Em que a gente teve uma divisão e tem uma divisão muito clara entre o presidente da República e o ex-presidente, e seja qual for eleito, já se imagina que tenhamos essa divisão Brasil afora. Isso é outra coisa que nos preocupa do ponto de vista de política brasileira para o futuro, não é, Rodrigo? Hoje, aqui em Minas, nós tivemos a vitória de um projeto em execução. O governador venceu e a sua base venceu. Nós somos, enquanto base, mais de 40 deputados eleitos, e a gente acredita que, inclusive, esse número deve chegar próximo de 50, porque alguns dos deputados que são, teoricamente, da base do Calil já tinham se declarado anteriormente dispostos a caminhar com o governador e estavam impedidos partidariamente. Nacionalmente, a gente vê uma ruptura complexa. Bom, vamos pegar o cenário dos senadores versus o resultado eleitoral presidencial, não é? Nós tivemos majoritariamente eleição de senadores ligados ao presidente Bolsonaro, pouquíssimos senadores ligados expressamente ao presidente Lula, mas um cenário nacional travado. Isso mostra a divisão, tá certo? E isso vai ter consequências para frente para o Brasil, seja lá qual for o resultado no final do mês. Matheus, a gente não pode deixar de perguntar em relação ao apoio que virá de Matheus Simões, ou de professor Matheus, e de governador Romeu Zema, agora para este segundo turno. Na primeira fala ontem, pós o resultado, o presidente Jair Bolsonaro disse que o primeiro compromisso dele nesse segundo turno vai ser aqui
em Belo Horizonte, diz que já tem uma possível abertura de conversa com o governador Romeu Zema. A gente sabe que havia aquela tentativa de desvincular, até pelo candidato Alexandre Calil, o governador Romeu Zema do candidato Lula. E a gente sabe também da boa relação do governador com o presidente Jair Bolsonaro. O governador Romeu Zema e o professor Matheus, que foram cobrados ontem, também após o resultado, na primeira fala de Nicolas Ferreira, que teve mais de 1.300.000 votos, foi um fenômeno aí, também por Bruno Engler, que são os 2 deputados mais votados e que são aí da base do presidente Jair Bolsonaro. Essa conversa já foi acertada, já há aí uma linha a ser seguida. A gente tem apostado e os especialistas apostam que Minas Gerais, mais uma vez, vai ser decisiva aí para o resultado final do segundo turno. E esse apoio de vocês agora, mais do que nunca nesse jogo político, é importante. Thalita, eu acho que é indubitável que Minas Gerais não pode, do ponto de vista de representação, caminhar na direção do PT. Foi o PT que nos trouxe onde nós estamos. É por conta do PT que nós não fomos mais longe. Então, se nós temos estradas esburacadas, escolas precisam de reformas, se nós temos obras inacabadas hospitalares, é porque foi esse estado que o PT entregou pra gente há 4 anos atrás e que a gente vem tentando remendar desde então, e só agora a gente consegue colocar em situação de pelo menos conduzir sem sofrimento muito grande. Então, não tem dúvida que não é possível para nós caminhar ao lado do PT para esse segundo turno. Agora, o Novo tem de tomar uma decisão ainda sobre qual vai ser a postura efetiva dele, se vai liberar os seus filiados, se vai declarar apoio, para que eu e o governador Zema possamos tomar uma decisão pública e aberta sobre o tema. Isso vai acontecer nas próximas horas, não é uma questão de dias, não. Professor Matheus, a gente viu, eu acho que ficou inquestionável para todo mundo, a gente falava sobre isso aqui ontem na nossa apuração, de que o governador Romeu Zema é maior do que o Partido Novo, e toda aquela história daquela diferença entre aquilo que diz o governador Romeu Zema e o próprio Partido Novo ficou muito mais clara agora pelo desempenho ruim que o Partido Novo teve de uma forma geral e com esse despontamento de Romeu Zema e professor Matheus. Ainda que o partido decida não apoiar, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, seria essa uma decisão também de vocês aqui em Minas? Então, eu acho que assim, eu não queria confrontar a decisão do partido antes dela ser tomada, até porque a gente espera poder participar dessa construção. O governador eleito é obviamente tem uma voz ativa, né? A pessoa, o político mais importante do partido hoje. Então acho que não gasta a gente antecipar um possível conflito que talvez não exista. O governador vai conduzir ao longo das próximas horas essa conversa com o Diretório Nacional e a gente tem a expectativa de que, literalmente, numa questão de horas ainda essa semana, a gente consiga colocar na rua uma posição definitiva do governador Romeu Zema e minha a respeito dos próximos dias de campanha. Na outra ponta, professor Matheus, como é que ficaria uma eventual relação sua e do governador Romeu Zema se tivermos Lula eleito presidente da República, com todas as críticas que existem ao Partido dos Trabalhadores? Seria uma relação difícil logo de início ou vocês aguardariam para ver? Acho que a gente tem que aguardar para ver. Eu acho que, e aí, independente de qualquer coisa, é bom entender também que não é como se o PT tivesse recebido um salvo-conduto aqui em Minas Gerais, né? O Pimentel não foi eleito, né? Pelo menos é o que me consta, eu não me lembro de ter visto o nome dele na lista dos eleitos. Eu acho que teve 20 e poucos mil votos. Isso mostra também um recado do mineiro sobre a opinião do mineiro sobre a gestão que foi feita aqui. O governador é um homem de fácil diálogo, então isso não vai representar jamais, nenhum cenário nacional vai representar uma dificuldade para Minas Gerais em interlocução. Até porque a gente sabe que quem eventualmente estiver no comando do Brasil sabe ler as urnas mineiras e ver a votação que Nicolas teve e a votação que o Pimentel teve para entender qual é a impressão média do mineiro a respeito da experiência que ele teve aqui no passado. Eu tenho certeza que vai ser uma relação respeitosa com qualquer que seja o próximo presidente, o que não significa que para nós sirva qualquer presidente que seja colocado aí para governar o Brasil, mas nós vamos lidar com a decisão que o brasileiro tomar. Eu posso fazer a leitura de que o Partido Novo e o senhor e o governador Romeu Zema estão, obviamente, mais próximos de um apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Se dependesse, talvez, da vontade de vocês? Eu acho que é claro para nós que não tem nenhuma possibilidade de apoiar o PT. Eu acho que essa declaração é o máximo que eu consigo nesse momento,
antes da gente conversar com o partido, podemos caminhar todos juntos, tá, Zé Rodrigo? Para nós é muito importante, especialmente por esse acirramento da polarização nacional, que a gente não crie um novo cisma, um novo racha interno dentro do partido, dizendo, então vou sair aqui fazendo o que eu quiser e problema do partido. Não. Como no passado, de certa forma, aconteceu. Nós queremos tentar manter uma unidade, porque eu acho que é importante num momento de fragilização nacional do Novo. No momento em que o partido está forte, você brigar de forma mais dura, muitas vezes não tem consequência. No momento quando a gente tem uma fragilização partidária, é importante o respeito para que a gente não quebre um projeto que é um projeto importante para o Brasil sobre uma outra forma de praticar a política. Eu acho que é inegável que a vitória do governador é maior do que o resultado eleitoral do Novo, mas também é inegável que o governador não teria chegado até aqui se a plataforma do Novo não existisse num primeiro momento. Então, não querer antecipar agora qual vai ser a nossa posição é, na verdade, tentar respeitar esse momento partidário para que a gente possa tentar caminhar em conjunto. Agora, professor, na entrevista que o senhor nos concedeu na sabatina aqui da Rádio Super, o senhor falou comigo e com o Rodrigo Freitas sobre a certeza de que vocês elegeriam entre 40 e 50 deputados da base. De fato, 40 deputados da base ou mais. Até na fala ontem do governador Romeu Zema, na primeira fala aqui para a Rádio Super. Mas o desempenho do Partido Novo, em geral, não foi tão bom, né? A que se deve esse resultado, esse desempenho ruim? A base a gente efetivamente conseguiu. Essa eleição, eu até chamei a atenção disso na minha fala ontem, na hora de abrir a comemoração da vitória, que nós somos muito bem sucedidos enquanto projeto para o legislativo. O resultado ruim do Novo não reflete no nosso projeto geral de governo para Minas Gerais. Ele é um problema partidário, eu volto a dizer. A gente vai ter que pensar no futuro do Novo diante do encolhimento da sua bancada nacional e do encolhimento da bancada mineira, né? Nós saímos de 3 deputados eleitos na outra eleição para 2 deputados eleitos ontem, Dr. Maurício e José Laviola. De qualquer forma, o importante para nós enquanto governo não é isso. O importante é que a base é maioria dentro da Assembleia hoje. Ela não era antes da eleição. Então, o projeto do governador Romeu Zema para Minas Gerais foi um projeto vitorioso nessa eleição, a despeito dos problemas que o Novo pode ter passado. Até uma pergunta justa, será que se o Novo tivesse tido um desempenho melhor, essa vitória não seria do ponto de vista legislativo ainda mais retumbante? Provavelmente, porque se o Novo tivesse elegido 6 deputados, como a gente tinha imaginado em determinado momento, deputados estaduais, nós teríamos encostado em 50 deputados na base. Então, é claro que uma coisa acaba afetando a outra. Mas a vitória do governador é uma vitória maiúscula, gente. Se você sair de 30 deputados para mais de 40 deputados, passando a ter maioria na próxima Assembleia a se constituir, e com uma perspectiva real de que esse número de adeptos à base cresça rapidamente ao longo das próximas semanas, é muito positivo. Eu gostaria de saber como é que vocês pretendem conduzir essas conversas com a Assembleia Legislativa. E além dos partidos que já caminharam com vocês nesse primeiro turno das eleições, quais outros partidos estão no radar do governador Romeu Zema e no radar do senhor? Mais do que isso, o PSD, que a gente percebeu que já havia alguns parlamentares que já vinham caminhando, só não podiam fazer isso oficialmente porque tinham lá um candidato a governador que era o Alexandre Calil, também entra no radar de vocês? Sem dúvida alguma, mas tem alguns que são óbvios, né? Por exemplo, para nós é óbvio que o Cidadania vai caminhar conosco, declarou antes, ele só foi arrastado para fora, mas vai caminhar conosco com seus 3 deputados. A gente tem a mesma impressão sobre o PSDB, caminhou sempre conosco, não teria por que não caminhar agora. E agora com um deputado apenas, né? Leonil de Bolsas. Exatamente. O mesmo eu diria sobre o Republicanos, sobre o PROS, sobre o PL, que obviamente é um partido que vai conversar conosco para construir aqui em Minas Gerais, eu não tenho dúvida nenhuma, os deputados eleitos pelo PL, os reeleitos todos eram da nossa base ao longo do governo Zema. Então eu tenho certeza que isso vai aglutinar mais gente. Agora, o PSD tem deputados lá que já se declaravam apoiadores de Zema durante a eleição. E há aqueles que faziam parte do grupo de oposição ao governador, de uma oposição aberta, dura dentro da Assembleia. Até o mais votado do PSD, o deputado Cássio Soares, né? Eu respeito muito o trabalho do deputado Cássio Soares. Acho que o momento político muda
E nós vamos ter a oportunidade de reinaugurar essa conversa com esses deputados, que de alguma forma estavam colocados como oposição do governo na gestão atual, mas que a gente espera ter a oportunidade de construir, porque no fundo, Rodrigo, não é uma briga por grupo, é uma briga por grandes temas. E nesses grandes temas, me parece que a bancada do PSD quase integralmente caminha na mesma linha do que nós achamos que é melhor para Minas Gerais. Na minha leitura, nós temos 15 deputados de oposição ao governo eleitos, dos 77. O que significa que para nós deveria ser relativamente simples chegar a um número de 52 deputados trabalhando com o governo ao longo dos próximos meses. Ontem, com conversa, né? Ontem também já ficou claro que o governador Romeu Zema disse que precisa fazer um governo melhor, esse segundo governo melhor. Qual que seria a prioridade de vocês, que já foi conversado para dar esse pontapé inicial? Foram muito criticados por outros candidatos que diziam que vocês falavam sobre ter o trem nos trilhos, a casa arrumada, quando na verdade o Estado não se encontra assim. A gente sabe que foram os 4 primeiros anos de governo, de mandato do governador Romeu Zema, com o Estado que pegou a primeira tragédia de Brumadinho, logo após veio a pandemia, e tinha aí salário dos servidores atrasados, aqueles que estavam parcelados e que muitas vezes sequer recebiam. Esse foi um momento muito crítico do Estado, professor Matheus. O que muda agora? Quais são os primeiros passos para o mandato do novo aqui em Minas? Thalita, minha avó tinha um ditado que ela usava muito, falava, quando o mato é muito alto, até foice cega faz estrago. Então, é claro que quando a gente pegou o governo lá atrás, na situação que nós pegamos, sair daquela situação para uma situação melhor era obrigação de qualquer pessoa que assumisse, que tivesse o mínimo de responsabilidade. Agora o nosso critério de comparação não é mais com o governo Pimentel. O governo passado, a partir de janeiro, é o nosso próprio governo. E, portanto, a régua subiu, o que é ótimo, né? Dura é quando a régua cai. Então a régua subiu. O nosso compromisso tem de ser por entregar mais do que nós entregamos. Se a gente conseguiu reduzir o desemprego, ele agora tem que reduzir para níveis ainda menores. Se a gente conseguiu começar a reconstrução de infraestrutura, ela tende agora a avançar e avançar com velocidade. Se a nossa educação teve melhoras, ela agora tem um desafio de se transformar na melhor educação do Brasil. Então, é o mesmo com a saúde, é o mesmo com a segurança. Não tem ponto de acomodação, porque o julgamento eleitoral, e essa é a beleza da democracia republicana, ele é periódico. Daqui a 4 anos o governo Zema vai ser julgado de novo. Daqui a 2, eventualmente, será julgado pelos prefeitos que nos apoiaram, mais de 600 prefeitos ao nosso lado. Então, nós estamos prontos para esse desafio de entregar mais para os mineiros em cada um dos setores. A tônica, eu e o governador já vínhamos anunciando. A tônica é geração de emprego e qualificação de renda. Ou seja, fazer com que as pessoas consigam receber mais pelo seu próprio trabalho e fazer com que mais pessoas tenham acesso ao emprego. Isso passa por investimento em infraestrutura, investimento em segurança, investimento em saúde, investimento em educação para qualificação profissional, mas sempre olhando para a pessoa que está na ponta e não para a atividade política do meio. É complicado o governo, muitas vezes ele faz alguma coisa e ele não mede como é que aquilo melhorou a vida das pessoas, ele mede só o que ele fez. Então você fala lá, nós vamos aumentar a educação em tempo integral. Ótimo. Aí cumprimos, aumentamos em 100 mil vagas. Tá bom, mas melhorou a vida das pessoas? Qual foi a consequência útil para o cidadão que está na ponta? Então é isso que nós temos que medir, é isso que nós estamos nos comprometendo. O governador disse ontem, a entrega para a ponta nesse próximo governo vai ser melhor do que a entrega que a gente viu nos últimos 4 anos. Aqui tem uma pergunta de um ouvinte, o senhor falou agora há pouco em educação, saúde, etc. Ele é professor, é o Thales Cola, que é um dos ouvintes mais fiéis até que a gente tem aqui na rádio, e ele pergunta aqui, o professor Matheus vai realmente ajudar os professores lutando com a gente por melhores salários e por mais concursos? Thales, eu vou ajudar, mas eu gostaria muito que os professores falassem mais nos alunos. Fico muito incomodado com o fato da educação em Minas Gerais ser sempre discutida a partir da remuneração do professor, que é central, mas a educação da escola, a qualidade da educação da escola é mais importante, viu? É mais importante que qualquer outra coisa. Eu me ressinto disso como professor, porque de alguma forma é como se a atividade se fechasse no ciclo com o professor sozinho e não tivesse mais ninguém dentro da sala de aula, como um técnico de digitação que digita para si mesmo alguma coisa no computador. E nós estamos falando de uma relação bipartite. Então vocês podem contar conosco num esforço enorme. O governador já anunciou, por exemplo,
que tem um compromisso com a recomposição inflacionária anual. Não precisa me dizer que isso não é suficiente, eu sei. Minha avó foi professora da rede, eu sei como é que os professores ganham mal. Nós precisamos qualificar a mão de obra. Nós somos o governo que mais nomeou concursados, mais de 10 mil professores nomeados no nosso governo, então esse é um esforço que vai continuar. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse discutir o tema da qualidade do ensino, a progressão da nota dos nossos alunos no IDEB, a qualificação dos nossos alunos ao longo do tempo e da vida. Para a gente lembrar que, no fundo, essa estrutura existe em função do aluno e não em função do governo ou do professor ou da estrutura escolar. Eu sei que não é isso que o Thales está falando, mas é porque toda vez que alguém fala para mim de valorização do ensino, nas perguntas parece que nós estamos falando sobre salário, e não é só isso. Valorizar a educação é mais do que pagar melhor os professores. É pagar melhor os professores, dar melhor condição de trabalho para eles do ponto de vista físico, dar melhor acompanhamento do ponto de vista humano e psicológico, dar um acompanhamento melhor para os alunos, melhorar a qualidade da merenda, melhorar a qualidade do material escolar, melhorar a qualidade da carteira em que o aluno senta. Nós fizemos todas essas coisas, e aí só para dar um apanhado geral, nós temos hoje 40 mil professores fazendo especialização, mestrado ou doutorado custeado pelo Estado. Isso é valorizar a educação. Nós tivemos o reajuste geral para os professores pela primeira vez depois de 8 anos no começo desse ano. Isso é valorizar a educação e os professores. Nós reformamos 1.200 escolas, todas as salas de professores do Estado foram reformadas. Todas as salas foram reformadas, para que o professor não tenha mais que fazer vaquinha para comprar poltrona ou sofá para poder pôr dentro da sala dos professores. Isso é valorizar o professor. Matheus, mas o problema da remuneração persiste. Como o problema da qualidade da educação também persiste, porque, desculpa, nota 6 não é motivo para fogos de artifício, não. É a melhor nota histórica, mas está longe de ser a nota que a gente precisava. Então, tem problemas para resolver na qualidade do ensino. Culpa de quem? Do sistema. O sistema precisa melhorar. Nós temos que engajar mais nossos alunos, descobrir outras formas de chegar até eles. Temos desafios pedagógicos, temos desafios humanos, temos desafios até logísticos, porque o aluno às vezes não consegue chegar na escola porque não tem estrada. Tudo isso vai ser abordado e, óbvio, nosso respeito e nosso carinho aos professores, sabendo que eles ainda são muito mal remunerados, e nós temos que ir aos poucos, à medida que o dinheiro do governo permita, e corrigindo essa distorção histórica. Ainda para dar voz aqui aos nossos ouvintes, e são assuntos que mexem muito com as pessoas, sobretudo aquelas que foram ou que são servidoras públicas. A Ângela de Santa Efigênia está dando bom dia e está perguntando aqui, professor Matheus Simões, gostaria de saber se existe algum plano para a precariedade do IPSENG. Hoje, para obter uma consulta, o usuário tem que recorrer a clínicas e pagar taxas, a clínicas conveniadas, acho que foi isso que ela quis dizer aqui, e pagar taxas. O servidor de Belo Horizonte tem aqui à disposição o hospital, e ele tem um atendimento um pouco diferente do servidor do interior. Mas vamos pensar na situação do interior. Seria inviável a gente imaginar que daria para atender os servidores do estado inteiro sem o conveniamento de clínicas. Porque nós não conseguiríamos abrir em todas as cidades que a gente tem muitos servidores, as cidades maiores, hospitais ou policlínicas do IPSENG. Então, o trabalho do conveniado, o trabalho com o conveniado, ele é muito importante pela lógica do sistema. Porque é uma lógica de atendimento estadual e não só metropolitano. A gente tem desafios grandes no IPSENG, fizemos o possível para melhorar esse atendimento, pagando os conveniados que estavam recusando o atendimento no interior quando nós assumimos o governo. Nem no conveniado você conseguia ir, porque como o governo não repassava o recurso, o conveniado parou de atender. Colocando em dia as dívidas do hospital do IPSENG, e o sistema está saneado. Nós agora temos de continuar investindo para que ele seja melhorado. A crítica é real, entendo perfeitamente o que está sendo dito pela nossa ouvinte e servidora, e vamos continuar investindo, sim. Do ponto de vista de atenção terciária, né, de atenção hospitalar, nós temos avaliações muito positivas do IPSENG. O problema nosso normalmente é velocidade de atendimento, que é o que causa essa angústia, e é uma angústia corretíssima. Quem está doente quer ser tratado e precisa ser tratado imediatamente, tem que ter acesso imediato à consulta. A nossa Secretaria de Planejamento tem trabalhado para tentar melhorar isso, aumentar os credenciados onde é possível e agilizar o atendimento aqui na capital. Antes da Thalita perguntar, o senhor tem mais um tempinho de agenda para que a gente possa esticar, quem sabe aqui até umas 9h10, esse bate-papo, claro, com o senhor? Estou à disposição. Aí eu vou pedir ao Paulo Roberto e a Renata Zaccaroni ali um pouquinho de paciência, só para que a gente possa garantir um pouquinho mais de tempo, viu, Paulo e Renata? Para que possamos
vamos fazer mais algumas perguntinhas aqui que estão prontas e na ponta da língua. Eles vão tomar um café, viu, Rodrigo, enquanto isso. Exatamente, aproveitando que o café com política está no ar. Exato. Professor Matheus, o senhor foi responsável pela transição no primeiro mandato do governador Romeu Zema. Como é que fica essa situação agora? Até brinquei, né? Falando, não há propriamente transição numa reeleição. Mas eu volto ao governo imediatamente, se assim a Assembleia me permitir. Imagino que hoje ainda a minha sessão deve estar sendo solicitada à Assembleia Legislativa. Acho que a maioria sabe, eu sou servidor da Assembleia. Volta para o cargo de secretário-geral, então. A princípio, sim, para o cargo de secretário-geral, para que eu possa fazer esse trabalho de coordenação do início do próximo governo. Que se não é uma transição no sentido de mudar as pessoas, o governador ontem até respondeu uma pergunta que foi feita para ele, falou, só vai mudar a equipe? Ele respondeu com o mote do jingle da campanha, né? Para que mexer em time que está ganhando. Mas, obviamente, se a gente não tem uma expectativa de alterações profundas de pessoas, nós temos a necessidade de criação de um novo cronograma de entregas que precisa ser construído agora e não depois, especialmente porque a gente começa a conviver com a Assembleia do próximo governo em poucos meses. Os critérios para a escolha de secretários, eventualmente mudanças pontuais que podem acontecer, eventualmente pode ter alguém que tem secretário que é de fora, que pode de repente desejar voltar para a terra dele, enfim. Os critérios que eventualmente em mexidas pontuais continuam os mesmos, ou vai abrir-se um espaço de negociação, por exemplo, com a Assembleia Legislativa, que é uma coisa que sempre aconteceu aqui em Minas Gerais até a chegada do governo do Novo? Para corroborar, se me permitem, mas muito se falou sobre um secretariado técnico ao invés de político no primeiro mandato do governador Romeu Zema. Isso foi muito criticado, professor Matheus, muito, principalmente pela Assembleia. Há uma possibilidade... Parece que a população gostou, né? Com a reeleição, mas com pontos críticos ainda. E aí não é minha opinião aqui não, tá? É aquilo que a gente escuta aqui nos microfones da Rádio Thalita, Super. Mas a gente sabe que a política é importante também para governar um estado. E aí, tem essa possibilidade de tentar talvez colocar alguém que seja técnico e político? Ô Thalita, você sabe o que é engraçado? Eu acho que tem um pouco de propaganda, talvez até do nosso lado, sobre isso, como se fossem coisas inconciliáveis. Diferentes, Quem né? foi a candidata do PSDB à Prefeitura de Belo Horizonte na última eleição? Luísa Barreto. Nossa secretária de Planejamento. O nosso primeiro secretário de Segurança, General Araújo, tinha sido candidato a deputado na eleição que nós ganhamos, tá? Você fala, não tem políticos lá no governo. Eu ocupava cargo político para vir para o governo depois. Custódio, político. Bilac, político. Então, assim, a gente fala, às vezes, do jeito que se fala. Elizabeth Jucá, experiências longas na política de Juiz de Fora, como secretárias de governos lá em Juiz de Fora. Então, a gente às vezes, quando a gente fala técnico, o secretariado, isso não é incompatível com a ligação, a vinculação, o alinhamento político do secretário. O que é indispensável? É que o secretário tenha conhecimento técnico necessário para conduzir a pasta, porque infelizmente a gente viu ao longo do tempo aqui em Minas Gerais algumas secretarias sendo assumidas por pessoas que não tinham a menor condição de articulação daquela política pública. Que não tinha experiência, talvez? Nem experiência, nem conhecimento, porque às vezes a pessoa tem até não tem muita experiência prática, mas tem um conhecimento muito profundo em determinada área. Isso acontece muito na educação, por exemplo. Você me dá qual é a experiência do nosso atual secretário Igor Alvarenga, secretário de Educação, em gestão da secretaria. É a experiência que ele adquiriu nesse governo, porque ele era subsecretário, porque ele chegou a subsecretário como diretor de escola. Então o secretário nosso de Educação hoje é um professor da nossa rede, que foi diretor de escola e foi chamado para ser subsecretário pelo trabalho que ele fez como diretor. Então ele adquiriu essa experiência dele, foi dentro do próprio governo, mas ele já tinha o conhecimento da rede, ele é professor da rede, ele foi diretor da rede, então ele sabe do que ele está falando. Mesma coisa com o nosso secretário de saúde, Dr. Fábio Baquerete. Doutor Fábio, qual era a experiência de gestão política, que é aquele cargo, o cargo de secretário, um cargo político, que ele tinha antes?
Bom, não tinha, mas ele é médico da nossa rede. Ele foi presidente da FEMIG. Então ele conhecia conceitualmente o trabalho da secretaria, e quando ele assume, portanto, ele assume com conhecimento de causa, ainda que sem experiência na gestão da própria secretaria. Então, a gente não pode pegar gente que não tenha nem experiência, nem conhecimento, e colocar para tocar, muitas vezes, uma secretaria com orçamento de bilhões de reais, envolvendo a vida de milhões de mineiros. Bom, eu gostaria de saber agora sobre as perspectivas futuras. Nós já ouvimos aqui ontem alguns analistas, inclusive o professor Matheus, que dizem que da forma com que foi reeleito, com a votação que teve, com a tranquilidade até que houve na campanha, com as perspectivas de um segundo governo agora, já com a casa em ordem, entre aspas, e com perdão, com perspectivas de que seja um governo mais realizador agora nesse segundo momento, de que o governador Romeu Zema já pode se postar como uma figura de projeção nacional. Você acha que esse é um caminho que de fato pode acontecer? E eu não estou perguntando se você acha que ele deve ser candidato à presidência da República, como algumas pessoas até já dizem, em 2026. Mas você acha que isso pode acontecer de fato, uma projeção nacional do governador Romeu Zema, para além daquela que obviamente ele já tem como sendo um governador reeleito hoje? Rodrigo, qual governador de Minas não é uma personalidade política nacional? Minas é o segundo estado mais importante do país em decisiva qualquer para a eleição, corte a gente falava que a gente queira fazer. Então ele obviamente é um político de relevância nacional, mas ele já é porque muitas pessoas talvez fechadas aqui no nosso ambiente não, eu falo nós aqui de Belo Horizonte especialmente, a gente não percebe, eu atuo em governança, né? Então eu rodo muito estado, rodo muito país. Vou muito ao Mato Grosso, onde eu tenho muito trabalho, vou muito ao Sul, onde eu tenho muito trabalho, vou bastante a São Paulo, e é interessante que eu não vou lugar nenhum que as pessoas não saibam quem é o governador de Minas e que não tem um elogio a fazer, um comentário para fazer de uma coisa que viu na rede social, de uma coisa que está acontecendo em Minas Gerais, do jeito dele conduzir o governo. Ele é uma referência. Eu acho que isso tende a crescer nesse momento em que ele é reeleito, especialmente porque ele foi reeleito nesse ambiente de tranquilidade. Aqui, diferente do que a gente viu em outros estados, ainda que a gente possa considerar uma votação expressiva, a votação do segundo colocado, com um pouco mais de 30% dos votos, 35% dos votos, ela, não é uma votação próxima da do governador, definitivamente não é, e 2, ela não é uma votação do candidato, eu volto a dizer, não foi uma opção pelo Calil, como a gente viu acontecendo em outros estados, em que a situação ficou muito acirrada. Claramente o conjunto de eleitores do presidente Lula que optaram lá pelas tantas pelo candidato presidente Lula, uma parte deles. Então o governador sai muito validado, inclusive porque foi escolhido por um número grande de eleitores do presidente Lula. Basta fazer a conta aqui que a gente vê que os eleitores do presidente Bolsonaro não são suficientes para gerar essa votação do governador. Então um governador que sai eleito nesse cenário, em que ele apresenta um resultado contrário ao resultado presidencial de Minas Gerais, tá certo? Então o presidente que ganhou em Minas não conseguiu eleger o seu governador em Minas Gerais, sai com a força de que ele foi escolhido pelo seu próprio povo e por quem o conhece. Não tem força política maior do que a do trabalho, não. Por isso que eu falo que foi uma reeleição muito interessante, assim, eu que rodei muito o estado, 11 mil quilômetros, 85 cidades visitadas, mais de 100 prefeitos com quem eu me reuni pessoalmente, o que eu percebo? O trabalho foi percebido lá na ponta e com todas as dificuldades que nós tivemos, que a Thalita enumerou aqui agora mesmo. Eu tenho certeza que com o próximo governo, que tende a ser um governo de mais entregas, isso vai ficar mais evidente para quem está fora do estado. Porque fala, gente, realmente Minas Gerais foi colocada nos trilhos e as coisas estão acontecendo. E aí sim, aí eu vou para a pergunta direta. Ele pode se tornar um virtual candidato à presidência da República? Porque, considerando tudo isso que o senhor falou, inclusive, Minas é o segundo colégio eleitoral do país, é um estado de extrema importância, é um estado síntese do Brasil também. E inclusive na eleição nacional eu acho que isso ficou muito claro, porque os percentuais até de Lula e Bolsonaro foram os mesmos, né, aqui no estado praticamente que tivemos no plano federal. Tudo isso e um governo de mais entregas pode torná-lo um virtual candidato à presidência da República, um governador de Minas bem avaliado, muitas vezes é visto como um candidato em potencial. A gente já viveu isso em outros momentos da história do estado. Rodrigo, eu acho que menos a discussão sobre se ele será ou não candidato, porque essa é impossível a gente ler,
nesse momento, mas mais uma certeza de que o governo de Minas será relevante para a próxima eleição. O governo de Minas foi irrelevante para o resultado das eleições nos últimos 2 pleitos federais. Irrelevante. No último e nesse. O governo de Minas, dizendo assim, nós não conseguimos conectar a realidade do governo de Minas, nem do governo Pimentel, nem do final do governo Anastasia, com a realidade política que ia ser implantada nacionalmente. Minas Gerais voltará a ser um player importante na discussão nacional, seja na formação da chapa, na escolha de quem serão os candidatos, seja no resultado eleitoral. Então, acho que a garantia que o mineiro tem não é de que o governador vá participar de disputa eleitoral federal em 2026, mas é de que o governo de Minas será decisivo para a construção das chapas e para o resultado eleitoral, o que infelizmente não aconteceu nos últimos 10 anos pela perda de protagonismo de Minas Gerais nos últimos 3 governos. Professor Matheus, vice-governador eleito em Minas Gerais pelo Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Será que a gente faz a hora do bate-pronto com ele, Thalita? Temos que fazer. Não podemos perder a chance. Vamos lá. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O primeiro como vice-governador, hein? Vamos lá. E o primeiro sentimento que lhe veio à mente após a divulgação do resultado? Gratidão pela confiança de mais de 6 milhões de mineiros. Ser vice-governador é? Um desafio enorme para o qual eu espero estar preparado. A sua atuação a partir de agora? Continuo como articulador interno do governo e espero poder colaborar mais com o governador Romeu Zema. A reação de Calil ao resultado? Não faço a menor ideia nem quando ele ficou sabendo, mas uma coisa eu sei dizer, diferente do que acontece com gente bem educada, ele não ligou para ninguém para dar os parabéns. Os desafios com a próxima legislatura da Assembleia? Conversa, conciliação de interesses, construção conjunta na direção do que é melhor para Minas. Zema, o nome nacional após a reeleição em primeiro turno? Sem dúvida alguma, para colaborar com um Brasil um pouco diferente. Professor Matheus Simões, vice-governador eleito de Minas Gerais, nosso convidado de hoje aqui no Café com Política, a quem eu gostaria muito de agradecer por ter vindo aqui no dia seguinte, na semana passada, contar aqui um bastidor. Ele esteve aqui com a gente naquela entrevista de 1 hora com a série dos candidatos a vice, a gente o convidou, falamos, se houver de fato essa eleição no primeiro turno, gostaríamos de tê-lo aqui e ele cumpriu o combinado. Obrigado. Eu é que agradeço, Rodrigo, Thalita, Palhares, sempre pela recepção aqui. Obrigada, professor Matheus. Boa sorte neste novo mandato.